façam. 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 Né? Meu conselho, minha dica é que façam. Após polêmica e protestos na Câmara Municipal de Maringá, a cidade acabou ganhando um Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa LGBTI+. A proposta da criação do conselho por meio de um projeto de lei acabou rejeitada em setembro pelos vereadores de Maringá e teve até protesto de grupos favoráveis e contrários. A solução encontrada pelo movimento foi a criação de um conselho como uma organização não governamental, sem aprovação de políticos e que já reúne 15 entidades. Minha dica é que façam, pode ser que não passe, mas pode passar no outro ano. Isso vai fortalecer muito o movimento. Tentem criar uma rede de apoio institucional. Não basta a gente movimentar a população, não basta a gente ir para frente da Câmara, não basta. A articulação ela tem que ser um pouco mais profunda, um pouco mais forte, muito bem pensada, né? Que seja elaborado o projeto junto com o Poder Executivo, Legislativo, porque a nossa pauta é uma pauta muito sensível. As pessoas elas ficam muito moralistas quando falam da pauta LGBT. Então, para que isso não ocorra, chame todos os atores que vão participar desse processo de constituição, né? Tanto da escrita da lei, depois da votação e da implementação da lei. Chame todas as pessoas importantes, aquelas que não entendem, para poder dialogar. Eu acho que o diálogo é a melhor solução. Nós tentamos fazer isso, entretanto foi um espaço de tempo muito curto e também não houve assim uma abertura. Trazer toda a sociedade maringaense, discutir, trazer as relevâncias, né, do projeto, para depois sim encaminhar para, de fato, que lá possa ser aprovado. De novo, não é um problema conjuntural, não é um problema que a gente tem aqui em Maringá, ou lá em Londrina, ou aqui no Paraná, é um problema estrutural. Não é porque, nossa, os nossos vereadores são monstros, são horríveis, são homofóbicos, pode ser que sejam, né? Mas não é sobre isso, é sobre a estrutura. Então, por mais que não venha a ser aprovado, como não foi aqui, é um movimento simbólico, é um movimento representativo, é um movimento muito importante. Então, essas pessoas precisam fazer realmente um trabalho ali desde a base, conversando com cada vereador, antes mesmo, talvez, de procurar o executivo e tentar criar esse grupo de apoio, principalmente institucional. Claro que não vai ser suficiente, talvez, dependendo da realidade local, né? Aqui não foi, apesar de termos mais de 100 instituições apoiando. Outro conselho também seria procurar organizações que promovem direitos da população LGBT, que atuam aí na esfera nacional, que proporcionam meios de conseguir trabalhar essas questões. Nós temos aí a Aliança Nacional, a BLGBT, que são instituições, a ANTRA, que são instituições renomadas no Brasil e que sabem lidar nesse processo legislativo de leis. Então consultem essas pessoas, pedem o apoio delas, não só o apoio formal, mas o apoio de ir até lá e conversar junto aos seus vereadores e ao prefeito, né, da cidade. Que é necessário, assim, é necessário. Os conselhos municipais, não só LGBT, mas qualquer conselho municipal, eles são essenciais para a gente ter uma atividade democrática, essenciais para a gente fazer debate de política pública, para a gente engrandecer a nossa sociedade. Organizem-se, né? Não precisa fazer na louca, sair agora e tudo mais, mas se organizem, conversem com as pessoas ali também LGBT da sua cidade, para vocês fazerem um movimento organizado e bem pensado. O conselho que eu daria é não confiem, sejam bastante cautelosos,
A gente precisa de um pouco de otimismo para seguir em frente, mas a gente precisa também ter um pouco de pé no chão, saber que é possível que vocês, quando forem tentar tramitar esse projeto, vocês sofram violência. Fake news, ofensas, xingamentos, até agressão física, é possível. Então a pessoa ela tem que se preparar psicologicamente, porque vai ser uma batalha difícil. E se não for, melhor ainda, mas é sempre melhor se preparar. Mas é muito importante que se faça, ainda que da negativa, porque nós conseguimos trazer para a visibilidade essas demandas, nós conseguimos mostrar que estamos aqui, estamos articulados, que precisamos de políticas públicas e que nós vamos atuar. Após a votação final, né, no Conselho da Câmara, onde nós perdemos, né, a proposta, nós passamos um período aí que nós chamamos um período de luto, ficamos muito abalados por toda a situação. Mas a derrota não nos impediu de continuar, pelo contrário, foi uma força motriz. Essa rejeição do projeto de lei, em realidade, ela evidenciou a violência contra a população LGBT, como essa violência ainda é muito forte, é muito sensível, é muito latente. Nós aproveitamos para nos unir, para verificar como que é o andamento da máquina pública, como que é o andamento do Poder Legislativo e como que as coisas se constituem. Então foi mais ou menos esse processo, a gente deu um tempo e depois a gente pensou, tá, não é isso que vai nos parar, como que a gente vai continuar e se manter organizados? Porque se manter organizados é muito importante, é assim, essencial para construir um movimento que vai ter êxito. Em pesquisas realizadas aí pelo pessoal do movimento, a gente verificou que existe conselhos na esfera nacional criadas de forma privada, como associação, como organização civil organizada. Um exemplo é o Conselho de Segurança Pública, que tem em praticamente todos os municípios do Paraná. Então nós seguimos esse molde. Nós pensamos assim, nós não podemos ficar parados, né? Nós precisamos de representatividade, nós precisamos de deliberar, nós precisamos discutir. Então foi-se tomada a decisão de construir um conselho municipal privado. É claro que não tem as mesmas possibilidades de um conselho municipal, mas ao mesmo tempo também não tem as mesmas limitações de um conselho municipal. A gente fez do jeito que a gente achava certo, a gente fez com pleno diálogo com as instituições LGBT, a gente fez com muita técnica jurídica também, contando também que existem diversos advogados ali. E nesse objetivo de manter a união entre o grupo e o fortalecimento, nós conseguimos essa adesão de todas as entidades que participaram e criamos o conselho no final do ano passado, de 21, em dezembro. Fizemos eleições, né, para a diretoria do conselho e a gente começou a nossa atuação esse ano. É uma chance, uma oportunidade única de a gente demonstrar e da gente comprovar que o trabalho nada mais é do que esse. A proposta é essa, só não é um projeto de lei, mas o objetivo é o mesmo. E esse conselho ele está atuante, inclusive é aberto desde que a pessoa faça uma pré-solicitação para fazer parte, né, da reunião. Ela não terá direito a voto, mas ela terá direito à voz. A gente tem possibilidade agora de pensar os projetos no conselho privado e levar esse projeto para um vereador que seja nosso parceiro, para ele encaminhar para a Câmara fazer a discussão lá. A gente tem como emitir nota, a gente tem como fazer os nossos pareceres. Claro que não é igual, não é exatamente igual, mas é muito importante também para a gente se manter unidos e organizados. Uma união entre os movimentos possibilita, por exemplo, que nós tenhamos dados compilados e unificados. Então, nós temos o objetivo de criar protocolos de atendimento para que os movimentos reverberem entre as pessoas que eles, porventura, receberem em relação a denúncias de qualquer tipo de violência, em qualquer esfera, e para que saibam o que fazer, né? Além, é claro, da população LGBT. Conscientizar a população LGBT, conscientizar o poder público, fazer capacitação no poder público, empresa privada, parceria com empresa privada para fazer projetos de empregabilidade e realmente buscar
que essa igualdade, né, material que nós tanto queremos, essa equidade. E além da gente criar também uma cadeia de ajuda entre os movimentos. Às vezes um movimento não consegue atender uma pessoa, passa para o outro e assim vai. E nossa ideia agora é continuar assim e quem sabe futuramente propor novamente para a Câmara, né, quando for possível, a criação via estatal e regulamentar via poder público, né, num contexto aí diferente, quem sabe com diálogo mais aberto junto ao legislativo. A gente tem um caminho muito longo pela frente, muito longo, mas é o caminho que a gente decidiu trilhar, de luta. A gente quer chegar um dia, olhar para Maringá e falar, não, Maringá agora conseguiu um progresso. Maringá conseguiu combater as violências, as diversas violências, né? Dentre elas a LGBTfobia. Não, agora Maringá é de fato uma cidade excelente para se viver. Eu espero um dia chegar e poder dizer isso, né? E não de forma eleitoreira ou demagógica, mas falar de fato. 39 municípios possuem Conselho Municipal LGBTI+. Isso representa 15,97% da população brasileira. Na quarta conferência foram eleitas 10 propostas prioritárias. E essas propostas, por exemplo, elas estão vinculadas nos diferentes serviços. Há uma proposta que foi muito votada, que é o fortalecimento do ambulatório de sexualidade municipal. O terceiro, que é promover a capacitação de profissionais de saúde, de educação. A questão de dar visibilidade a artistas locais. A criação de oportunidades de trabalho à população LGBTQIA+. Isso também é algo que a gente precisa avançar muito, né? E quando fala-se de trabalho, também não é a nível municipal, não é a nível estadual, é a nível nacional, né? E existe a questão de promover no ambiente escolar o tema da diversidade sexual. Existe já também toda uma discussão junto à Secretaria Municipal de Educação, a criação de um centro de referência para a população LGBTQIA+. Tem toda a importância, né? Porque quem vai monitorar? Né? Quem vai monitorar a prefeitura, o cofre público? Quem vai monitorar a questão dos direitos humanos e cidadania LGBTQIA+. Quem vai atrás do prejuízo? Somos nós, os conselhos. A gente vai lá e fala, olha, não está certo isso aqui, a gente precisa melhorar o sistema, a gente precisa não sei o quê. Prestação de contas, porque onde foi a verba? Por que não foi para tal lugar a verba? Qualquer coisa a gente vai e denuncia, né? A gente leva a pauta para o Ministério Público e denuncia. Mas a gente está ali monitorando, né, o tempo todo, da forma que a gente pode fazer, como a gente consegue fazer, para que as pautas dos LGBTs sejam atendidas e cumpridas. Ainda mais nas questões da saúde e das políticas públicas em geral. O conselho, ele tem que existir, entende? O conselho é a voz, né? O conselho é um espaço que garante o acesso. Garante o acesso das políticas públicas, garante a construção dessas políticas, garante o resgatar, né? Garante o ressignificar, o reconstruir, né? Porque a todo momento o conselho é o diálogo, né? Então é o porta-voz, é a porta-voz, né, da população LGBTQIA+. Né? Eu só peço assim que as pessoas, né, LGBT apoiem os conselheiros e conselheiras, esteja junto nos momentos mais difíceis dos conselheiros e conselheiras, que é aquele momento quando você quer mobilizar a galera, né, para poder reivindicar os direitos da população LGBTQIA+, e esteja junto, esteja presente, porque nem tudo a gente consegue fazer somente enquanto conselho. Tem coisas que a gente tem que bater panela na frente dos órgãos do poder público, seja prefeitura, seja Câmara de Vereadores. A gente tem que estar junto, né? Quanto mais gente, mais pressão a gente coloca na panela. Nós queremos ocupar todos os espaços. Nós vamos ocupar todos os espaços. Nós lutamos pela igualdade, né? Nós lutamos pela liberdade, a gente luta pela dignidade humana, sabendo que nós vamos sofrer muita violência pelo caminho, que nós vamos sim continuar sendo excluídos, mas ainda assim, o caminho da luta
é um caminho que deve ser traçado. E só com a luta, mesmo com a derrota, a gente vai conseguir se colocar em todos os lugares, ocupar todos os lugares, poder andar com menos medo na rua, poder ser quem é, poder vivenciar a vida que tem. Vai acontecer, conservadores. Vai acontecer, é uma questão de tempo, tá? A gente vai viver um mundo mais diverso, a gente vai viver um mundo mais plural, a gente só tá realmente demorando um pouquinho mais do que poderia ser.